Então, vamos iniciar o nosso estudo. Como vocês podem ver, hoje iremos estudar na primeira parte desse tema, o espírito farisaico. Por que esse tema? Vejam só, muitos irmãos de outras denominações acusam os adventistas do sétimo dia de serem o quê? Fariseus por causa do legalismo. Por quê? Porque na mentalidade deles, farisaísmo é somente legalismo. E nós vamos estudar que farisaísmo não é somente legalismo. Existem características que compõem a religião farisaica. Por que o espírito farisaico? Espírito referindo-se à mentalidade. A mentalidade de um fariseu. A religião de um fariseu. Então nós vamos estudar e analisar que farisaísmo não é apenas legalismo. E, infelizmente, esse tipo de mentalidade adentrou o adventismo. Porque existem adventistas acusando outros adventistas de serem fariseus, porque eles consideram eles como o quê? Legalistas. Qualquer pessoa que queira viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, hoje em dia está sendo acusado de fariseu. Porque na concepção do liberal, aquela pessoa que quer ser fiel a Deus em tudo aquilo que ele lhe ensina, ele é um legalista. E nós vamos ver se de fato é assim. De fato, o legalismo faz parte do farisaísmo. Então vamos ver uma definição de legalismo. Legalismo é a observância rigorosa de leis e regras, com ênfase excessiva em ações externas, sem levar em consideração o contexto e suas consequências. É o homem tentando obedecer a Deus mediante o quê? As suas próprias forças, confiando na sua própria justiça para ser salvo. Isso é legalismo. Porém, antes de nós analisarmos algumas características do farisaísmo, é óbvio que eu não vou trazer todas para aqui, apenas um resumo. Nós temos que entender onde originou-se a religião farisaica, em quem teve origem a mente de um fariseu. Vamos ler primeiramente a parábola que Cristo diz assim. E disse também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. De quem Jesus está mencionando aqui? Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu. E o público para o qual Cristo está mencionando essa parábola, entre eles estavam os fariseus. E o outro publicano. E Cristo continua: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então percebam nessa pequena parábola que Cristo contou o pensamento de um fariseu. Vocês podem perceber que o farisaísmo é uma religião fundamentada no próprio eu. Eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E Cristo inicia a parábola dizendo que ele estava contando aquela parábola a uns que confiavam em si mesmos. Então, o farisaísmo é uma religião que busca o seu próprio interesse. Tudo é feito por mim e para mim. A minha justiça deve ser exaltada, honrada, idolatrada, glorificada. Então, o farisaísmo é uma religião egoísta, egocêntrica. É a religião do próprio eu. É o eu operando obras. Ok? Então, para concluir aqui o pensamento, toda pessoa que é egoísta, que vive para si, sempre buscando os seus próprios interesses, ele é um fariseu. Independente se ele é adventista ou de outra denominação, se ele é pastor, se ele é teólogo, se são membros como nós, não importa. Se a nossa religião é fruto do egoísmo, nós somos fariseus. Agora, aonde é que o farisaísmo teve origem?
Quem é o criador dele? Isaías diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração. O que é que Lúcifer pensava a respeito de si mesmo? Olha a ênfase dos textos. Eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Ascenderei acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, Lúcifer deu origem à religião do próprio eu. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo, o amor ao semelhante, não existem na religião de Lúcifer. Tudo deve ser feito por ele e para ele. Ele precisa ser o quê? Exaltado, honrado, glorificado e adorado. A religião de Lúcifer é uma religião egoísta. Então, onde se originou o farisaísmo? Na mentalidade de Lúcifer. Porque a religião do farisaísmo, porque o farisaísmo é a religião do próprio eu. E Lúcifer deu origem ao egoísmo, a religião do próprio eu. Ellen White menciona no livro O Desejado de Todas as Nações, que o pecado se originou na busca pelos seus próprios interesses. E buscar os nossos próprios interesses é egoísmo. Muitos pensam e ensinam assim, não, o primeiro pecado que Lúcifer cometeu foi orgulho. Não foi isso, foi egoísmo. Porque o egoísmo, ele é a raiz de todo o pecado. Ninguém pode ser orgulhosa se antes ela não for egoísta. Ninguém pode ser uma pessoa invejosa se antes ela não for egoísta. Ninguém pode cometer qualquer tipo de pecado se antes ele não for egoísta, porque ele está pensando somente em si, em seus prazeres e etc. Então, o farisaísmo teve origem na mentalidade de Lúcifer. O papado é a religião do próprio eu. É o eu no centro de tudo. Como Paulo menciona em 2 Tessalonicenses, que o mistério da iniquidade já opera. O filho da perdição, aquele que se assenta no lugar de Deus, quer parecer ser Deus, quer ser adorado como Deus. Ali ele está falando do surgimento do papado. Então, papado, farisaísmo, é a religião do próprio eu. Só muda o tempo, as pessoas e a nomenclatura, mas ambas têm origem em Satanás. Originou-se na mente de Lúcifer. Então, vamos para a parábola. Cristo diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. A este pensamento, vamos ler o que diz o profeta Jeremias. Ele diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A palavra braço aqui refere-se à força. Então preste atenção nesse texto, porque Jeremias ele menciona que maldito é todo homem que confia no homem, que faz a sua carne a sua força e aparta-se o coração do Senhor. Então, a confiança em si mesmo, em sua própria sabedoria, a confiança no poder da carne, a confiança na sabedoria dos homens e no julgamento humano, a dependência de si mesmo é farisaísmo. E como diz o profeta, ele diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que vive a religião do próprio eu. Ou seja, essa religião, ela é amaldiçoada. O farisaísmo é amaldiçoado, porque o homem é conduzido a confiar em si mesmo, a depender de sua própria sabedoria, a confiar no julgamento humano, a confiar no poder da carne para produzir obras. Isso é farisaísmo e isso é uma maldição aonde quer que ela se encontre, em quem quer que ela se encontre e aonde quer que ele chegue. Cristo diz mais:
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo o quê? Crendo que eram justos. Então percebam que a confiança em si mesmo levará o homem a crer que ele é justo. Justo não porque acredita na justiça de Cristo, que é dada gratuitamente pela fé, mas porque ele confia na sua justiça própria, a justiça humana. Eu quero mostrar um detalhe aqui antes da gente prosseguir. Vejam, de maneira objetiva e clara. A justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo é a obediência operada no homem e através dele pelo próprio Cristo. E nós vamos ver que justiça humana é a obediência, entre aspas, é a obediência a Deus operada no homem e através do homem pelo próprio Satanás. A Bíblia, ela menciona dois tipos de justiça: a justiça humana e a justiça de Cristo. Ok? Então, a justiça de Cristo é fruto do poder dele operando no homem. A justiça humana é quando o homem, ao confiar em si mesmo, ao depender da força da carne, tenta obedecer a Deus, produzindo boas obras. Por que eu coloquei a palavra obediência entre aspas? Porque para Deus, até as boas obras de um fariseu, ele vê como transgressão. Por exemplo, se uma pessoa ele ajuda o seu semelhante, dando uma cesta básica, motivado pelo egoísmo, para aparentar para a sociedade quão bom ele é, o quão cristão ele é, por mais que seja uma boa obra, mas para Deus não é uma obediência perfeita. Deus não aceita. Por quê? Paulo fala em Romanos 14, 23, no finalzinho assim: tudo aquilo que não provém da fé é pecado, é transgressão. Se não provém do poder de Deus operando no homem, pode ser a boa obra que for. Deus não aceita e para ele é uma transgressão, é injustiça, está poluída com egoísmo e com pecado. Por isso que Deus não aceita. Então, eu escrevi aqui, que esse tipo de obediência à justiça humana, ela é operada no homem através dele pelo próprio Satanás. Por quê? Porque é a religião do homem posta em ação. E quem deu origem à religião do homem? Lúcifer. Quem foi que criou o egoísmo? Lúcifer. Só que a gente não se atenta para isso. A gente fala que no grande conflito não há neutralidade. Não é assim? Sim. Mas a gente vive como se não existisse, como se existisse um terceiro caminho. Cristo, Satanás e o meu caminho. Se não é Cristo operando as obras em nós, é Satanás. E tudo é feito para exaltar a si mesmo. Olha como tu prega bom, como tu prega bem. Olha como tu canta bem. Não é esses pensamentos que vêm na mente? E isso é a religião do farisaísmo. Isso é o papado em ação. É Satanás operando no homem. Por isso que nós necessitamos de quem? Necessitamos da justiça de Cristo. Porque a religião de Cristo é uma religião que renuncia o quê? O próprio eu, a si mesmo. Ellen White, ela fala assim, quem procura alcançar o céu por suas próprias obras. Que obras são essas? Justiça humana. Fruto da religião do homem, ok? Guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência. Mas suas obras não devem provir de quem? De si mesmo. Não tem que ser a religião do homem produzindo. Por quê? Olha o que ela continua dizendo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Se o homem pudesse salvar-se por suas obras, teria ele algo em si mesmo pelo qual se alegrar. O esforço que o homem faz em suas próprias forças para obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Deus aceitou a oferta de Caim? Não. Não. Por quê? Era fruto da religião do eu.
era fruto da justiça própria. Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado. Mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Então, a obediência, entre aspas, produzida pelo poder humano, não é aceita por Deus, porque é a religião de Satanás sendo manifestada no homem e através dele. E, como já vimos, a religião de Satanás é egoísta. Ellen White fala assim, comentando na parábola: o fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter elogio. Isso é egoísmo, exaltação própria. Considera sua adoração um ato meritório, que o recomendará a Deus. Não é isso que nós vimos na parábola? Ó Deus, graças te dou porque eu não sou assim, 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 mas eu faço isso, isso e isso. Simultaneamente dará ao povo, à sociedade, uma demonstração, uma exibição elevada de sua piedade. Esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. A religião de Lúcifer sendo posta em ação, o egoísmo. Isso é farisaísmo. Então, todo aquele que confia em si mesmo e depende do poder da carne irá produzir obras de justiça própria. E uma vez que isso aconteça, ele olhará para as suas obras e se considerará o quê? Justo. E isso também é o quê? Farisaísmo. Mais outra característica do farisaísmo. E é interessante que em nossas igrejas, quantos irmãos não acusam outros irmãos de serem fariseus, quando eles mesmos também são, porque vivem a religião do próprio eu, confiam na sua própria justiça e se consideram o quê? Justos. Por isso que acusam uns aos outros. Cristo diz assim, ó: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e o quê? Desprezavam os outros. Vejam, todo aquele que confia em si mesmo, que se considera justo aos próprios olhos, ele vai desprezar o seu semelhante. Por quê? Porque como ele se considera uma pessoa santa e justa, e vê que seu semelhante não vive a religião dele, então ele o tratará com desprezo. Não era isso que os fariseus faziam com as pessoas? Vejam, eu vou comentar um pouco mais à frente sobre isso. Mas vejam essa passagem bíblica. Como eu mencionei, a religião do próprio eu, ela não surgiu na época de Cristo, como os fariseus. Ela surgiu no coração de Lúcifer. Então, quando o pecado adentrou no mundo, a religião de Lúcifer, ela passou a existir. E na época do profeta Isaías, ele menciona uma classe de pessoas dentro do povo de Israel que viviam a religião do próprio eu, que eram fariseus. E vejam o que eles diziam a respeito de si mesmos. O que eles faziam. Isaías diz: é um povo que diz: fique onde você está. Não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Não é assim que os fariseus viviam? Aí Deus diz assim, ó: estes são como uma fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Tanto Cristo como Isaías estão descrevendo aqui a falsa santificação, que Paulo chama de aparência de piedade. E quando Paulo fala em 2 Timóteo, acho que é no capítulo 3, ele diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis e etc. E no versículo 5 ele diz assim, que haveriam homens que manifestariam uma aparência de piedade, mas negariam o poder e a sua eficácia. Afasta-te também destes. Então Paulo está descrevendo a condição da igreja de Deus nos últimos dias, que nós estaríamos vivendo o farisaísmo.
Nós estaríamos vivendo uma falsa santificação. Por quê? Toda pessoa que se recusa a manter contato com seu semelhante ou que se recusa a conviver com seu próximo porque se sente mais santo e justo do que ele, é um fariseu. Olha esse texto. Falando com ele, aqui é o contexto quando Deus dá uma visão a Pedro e depois ele dá uma visão a Cornélio, que era um gentio, e Cornélio pede para que os seus servos vão em busca de Pedro e chamem ele para ir para sua casa. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está o quê? Proibido de se juntar a um gentio, noutras versões diz de se aproximar, ou de entrar na casa dele. E Pedro havia acabado de entrar na casa de um pagão. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. O farisaísmo ensina a falsa santificação. E todo aquele que vive essa falsa santificação vai se manter afastado das pessoas ao seu redor. Por quê? Porque ele julga que ao manter contato com os pecadores, ele vai ser o quê? Contaminado. Não é isso que a gente faz? Vejam, Jesus, ele vivia isolado das pessoas. Por onde Jesus ia, ele estava o quê? Rodeado de pessoas. Jesus amava pecadores. Independente dos seus efeitos de caráter, os pecados que eles tinham, Jesus amava todo tipo de pessoa. Ele ama pecadores. O que Jesus não ama são os pecados deles. Mas eu pergunto, alguma vez Jesus foi contaminado por estar na presença de pecadores? Nunca. Por quê? Porque Jesus vivia a justiça de Deus pela fé. E a justiça de Deus é o quê? Pura, justa, santa, imaculada, irrepreensível. Ela tem o poder de afastar o pecado. Enquanto Jesus se mantivesse submisso a Deus, vivendo pela fé, a justiça de Deus estava sendo comunicada a ele. E o pecado não suporta a justiça de Deus, a santidade dele. O pecado é consumido. Por isso que Jesus nunca foi contaminado e nunca pecou. Porque ele sempre consentiu em viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então, quando eu passo a viver o farisaísmo, essa falsa santificação, e começo a me isolar de um e de outro, não posso ir para ali porque fulano é um pecador e eu vou me contaminar. Então você não confia na justiça de Cristo. Você não confia no poder de Deus. Então por que é que nós abrimos nossas bocas para ensinar vitória sobre o pecado, se nem mesmo nós confiamos, nós cremos nisso? Sabe quando é que nós nos contaminamos? Quando nós vivemos a nossa própria justiça, porque ela já é contaminada. E ela não tem poder para nos impedir de sermos influenciados pelas tentações e influências dos demônios e do inimigo. Mas a justiça de Cristo, sim. E o objetivo de Jesus em estar com as pessoas, em conviver com as pessoas, não era para praticar os pecados que elas cometiam, mas era para salvá-las. Se esse não for o nosso objetivo, então nós não somos cristãos. Porque toda pessoa que nasce no reino de Deus é o quê? Um missionário. E não tem como ser um missionário se não manter contato com pessoas, se não tiver o desejo de salvar pessoas. É a religião do próprio eu, que afasta o homem do seu semelhante, porque ele julga ser mais santo do que ele e não quer se contaminar. Mas quando Cristo vive no templo da alma, Jesus, o amor dele, a misericórdia dele, a compaixão dele é como uma mola que faz com que o homem haja, que impulsiona o homem, que faz com que o homem tenha sede e fome de salvar almas. Jesus, ele continua dizendo o seguinte na parábola: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira:
Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Que classe de homens ele está descrevendo agora? Os ímpios. Ele não está falando de uma pessoa religiosa. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como esse publicano aqui, esse pecador que entrou aqui no templo. Eu não sou como eles. Então percebam que o farisaísmo ensina os homens a viverem de acordo com uma norma humana, que é a religião do próprio eu. Vejam, a religião do próprio eu, o farisaísmo, quem experimenta essa religião e vive assim, ele cria um padrão humano, uma norma humana, uma lista de coisas que ele não deve fazer, mesmo que seja certo. Por exemplo, é errado fazer reforma de saúde? Não. É errado ouvir os hinos que agradam a Deus? Não. É errado santificar o sábado? Não. Por mais que sejam coisas que Deus quer que a gente faça. Mas se é produzido pela religião do próprio eu, não adianta de nada. Então ele cria, o fariseu ele cria uma norma humana. Não faço isso, tenho que fazer assim, tenho que deixar isso, não como isso, vou me vestir assim, não posso ir para tal lugar, não posso conversar com fulano, e começa a criar regras. Dentro da norma humana, existem coisas que é da vontade de Deus, mas existem muitas coisas que são teorias de homens. A tradição dos anciãos. E o fariseu, o que é que ele faz? Ele cria essa norma, acha que isso é a vontade de Deus, confia em si mesmo, depende de sua própria força, tenta viver isso, e ele começa agora a se considerar justo, santo. E ele olha para o seu irmão, compara o seu caráter com o dele, vê que seu irmão não está vivendo de acordo com a sua norma humana, daí o que é que ele faz? Despreza ele e o condena como transgressor. Ellen White fala assim, ó, o fariseu julga seu caráter não pelo caráter santo de Deus, mas pelo caráter de outros homens. Seu espírito desvia-se de Deus para a humanidade. Este é o segredo de sua satisfação própria. Por que nós não comparamos o nosso caráter com o de Cristo? Se fizéssemos isso, nós veríamos o quão miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus nós somos, mas achamos que não somos e não nos sentimos assim. Mas nós preferimos o quê? Comparar a minha norma humana, a minha religião, porque eu sou santo, com a religião, com a vida do outro. Como eu vejo que ele não vive de acordo com a minha religião, eu desprezo ele porque eu sou mais justo e santo do que ele. Cristo diz assim, na parábola. O fariseu diz, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens. Aí diz, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Um outro pensamento que podemos extrair daqui. Eu não sou como fulano. Porque fulano faz isso, isso, isso e isso. Uma outra característica do farisaísmo é de que, ao ele viver a sua norma humana, a sua religião, ele vai começar a acusar o seu semelhante como um transgressor da lei de Deus. A religião farisaica, ela dedica o seu tempo e a sua vida para observar e vigiar a vida do seu semelhante, para comparar com a sua justiça, com o seu padrão humano e acusá-lo e condená-lo como um transgressor. Não te achegues a mim porque eu sou mais santo do que tu. Ellen White fala assim, ó, todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Como o fariseu julga a si próprio por outros homens, julga os outros por si. Sua justiça é avaliada pela deles, e quanto piores, tanto mais justo parece ele. Sua justiça própria leva-o a acusar. Vocês já viram que existem irmãos que nos acusam de sermos fariseus, e eles são o quê? Também.
Porque eles estão observando nossa vida, o que a gente fala, como a gente se veste, o que a gente come. Para quê? Para o quê? Para acusar. Eles também são fariseus. A gente pensa que o farisaísmo é somente uma pessoa legalista. Mas todo liberal é um fariseu. Por quê? Se você analisar, eu vou utilizar o contexto da política. Aí tem a esquerda e a direita. Aí eles viriam o quê? Se gladiando. Você pode observar, é a religião do próprio eu. Cada um querendo impor suas ideias. Não respeitar a liberdade e consciência do meu semelhante, nós vamos ver à tarde, isso é farisaísmo. E você vê a esquerda querendo impor o pensamento deles, a maneira como eles vivem. Isso é farisaísmo. Mesma coisa é a de direita, eles querem forçar a consciência. É farisaísmo. Porque eles querem implementar leis religiosas para todos viverem. Não respeita a liberdade de consciência. Então a gente percebe que tanto o fariseu legalista, ele é legalista com os outros, porque ele vai cobrar das pessoas que vivam como ele. Mas consigo mesmo, ele é liberal. Porque se ele pecar, qual o problema? Para mim, misericórdia. Para os outros, condenação e juízo. O fariseu liberal, ele já vive na libertinagem. Ele pratica algumas boas ações, mas tudo movido pelo egoísmo. Só que ele também é um legalista, porque ele quer impor sua religião aos outros que pensam diferente deles. E a gente vê isso muito dentro das nossas igrejas e principalmente entre nós. Ela mais menciona, sua justiça própria leva-o a acusar. Acusar quem? Os demais homens. Condena ele como transgressores da lei de Deus. Deste modo manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. Impossível lhe é neste espírito entrar em comunhão com Deus. Volta para sua casa, destituído da bênção divina. Então, todo aquele que vive a religião do próprio eu, ele pode congregar na igreja, quarta, domingo, sábado. Ele pode fazer culto em casa, ele pode fazer o que for. Ele pode buscar a Deus todo dia. Se ele vive a religião do próprio eu, ele não recebe a bênção divina. Porque a religião de Cristo não é a religião do próprio eu. Ellen White menciona assim, ó. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a vossa vida. A maledicência é uma dupla maldição, que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quem espalha as sementes da dissensão e discórdia, colhe em sua própria alma os frutos mortais. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Lembra que Paulo fala que pelo poder, pelo contemplar, nós somos transformados? Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados na sua imagem. Nós vamos perceber que muitos de nós que dedicamos tempo para estar observando a vida dos outros, mais cedo ou mais tarde, nós iremos cometer os mesmos pecados. Ou já estamos cometendo, ou fazendo coisas semelhantes, ou cometendo coisas piores do que eles. Faço uma pergunta aos irmãos. Jesus, ele conhece cada pecado que nós cometemos? Sim, tudo. Mas ele se detém nisso? Não. Ele se detém nisso, que nem ele mais menciona aqui. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados à sua imagem. Jesus, ele dedica a sua vida para ficar olhando se fulano e ciclano está vivendo de acordo com a vontade dele, para condená-lo, acusá-lo. Jesus vivia a religião do farisaísmo? Não. Jesus, ele conhece cada pecado, cada defeito de caráter de qualquer ser humano. Mas, como o José Dom mencionou, o que habita em Cristo, no coração dele, é o amor de Deus, que não vai manifestar ira contra a pessoa, manifesta ira contra o pecado.
Existe a ira divina, que é contra o pecado, não contra as pessoas. E existe a ira do dragão, que é contra as pessoas e não contra o pecado. Então vejam só. Como a gente leu aqui e comentamos, ela menciona que o próprio ato de olhar para o mal nos outros vai desenvolver em nós o mal das pessoas, porque pelo contemplar nós somos transformados. Isso não significa dizer que nós não vamos ver os pecados dos outros. Esse não é o problema. O problema é quem habita em nós. É que tipo de religião estou vivendo? Porque uma pessoa que tem Cristo vivendo no tempo da alma dela, quando ela vê um pecador caindo em pecado ou manifestando seus defeitos de caráter, ele demonstrará misericórdia, compaixão, bondade e benignidade. Ele irá orar pela pessoa, preparar-se espiritualmente, para que no momento oportuno ele vá até a pessoa, conversar com ela para restaurá-la. Repreensão é restauração, é reconciliar o pecador com Deus através de Cristo. Farisaísmo, a repreensão farisaica é destruição. Vai para destruir. É o que Satanás faz. Acusa os irmãos de dia e de noite. É para destruir e não para salvar. Paulo diz assim, esse verso aqui, para mim, eu medito muito nesse verso, eu gosto muito dele. Paulo diz assim, ó, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E nós não somos assim? Nós podemos viver uma aparência de piedade para as pessoas lá fora, entre nós mesmos. Mas Deus conhece que somos sepulcros caiados. Deus sabe dos defeitos de caráter que nós temos acariciado, da vida de iniquidade que nós temos cometido. E nós somos tão ousados que ainda nos assentamos para estar julgando e condenando os outros. Vamos continuar aqui. Na parábola, Jesus diz, o fariseu diz assim, ó, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aqui o fariseu começa a enumerar as suas boas obras. Cristo poderia colocar muitas outras coisas que eles faziam, mas ele achou melhor colocar apenas 2 exemplos. Então você percebe que o farisaísmo ele começa a exaltar a sua justiça, a sua bondade. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço pelo meu semelhante. Olha o que eu faço na igreja. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu pergunto, fazer isso é errado? Não. Mas se é motivado pelo propósito errado, para Deus se torna transgressão. Se é movido pelo egoísmo, pela religião do próprio eu, Deus não aceita. Mas se é a fé que opera pelo amor, como diz Gálatas 6,5 ou 5,6, aí sim é aceitável a Deus. Vejam só, nós vamos comparar esse texto com o que Jesus declara aqui em Mateus capítulo 23, quando ele lança os lais sobre os fariseus. Evitem praticar as suas obras. Cristo aqui está falando das obras dos fariseus. E ele estava pregando para uma multidão, dentre elas estavam os fariseus e escribas. Agora, só um detalhe aqui, antes da gente ler o texto. Você vê que Cristo repreende os fariseus publicamente. Não é assim? Jesus não repreende os fariseus publicamente só entre eles, entre os fariseus. Mas havia multidões de pessoas. Mas por que Jesus pôde repreendê-los publicamente? Porque Jesus estava disposto a dar a vida por eles. Se eu e você não estamos dispostos a dar a vida pelo nosso irmão que está em pecado, diante de Deus, não somos aptos para realizar a obra de restauração, de repreensão. Deus não aceita. Nós iremos destruir as pessoas ao invés de salvá-las. Mas eu quero mostrar um detalhe para vocês, porque nesse texto aqui, ele fala assim, ó, eu jejuo 2 vezes e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele pratica obras exteriores. A obediência que o fariseu produz não é uma obediência interna, não provém do interior. Não é uma mudança que ocorre no interior e que se manifesta no exterior.
A justiça farisaica é apenas por fora. As ações e as palavras. Dá boas obras, dá esmolas, devolve o dízimo, jejua. São exibições externas. Mas o coração está cheio de egoísmo, avareza, ciúmes, ódio pelos irmãos. E isso é pecado, é transgressão da lei. Ok? Se atentem para isso, porque Jesus vai dizer o seguinte, ó. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem o quê? Elogiados pelos outros. A religião do farisaísmo, posta em prática. Eles praticam as suas obras para serem vistos pelos homens. Eles praticam as suas obras, dão esmolas para serem elogiados pelos outros. Isso é egoísmo, é a religião farisaica. Aí Cristo continua. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem o quê? Vistos pelos outros. Religião do próprio eu. Tudo feito para mim, para me honrar, para me exaltar, para me exibir. E vejam que é tudo são boas obras, boas ações. Aí Cristo diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, prestem atenção, que por fora realmente parecem formosos, belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O que isso significa? Cristo vai explicar. Ele diz, assim também vós exteriormente pareceis justos. Parecer não é ser. Pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de quê? Hipocrisia e iniquidade. Transgressão da lei. Desobediência, desarmonia com a vontade de Deus. Então percebam que o fariseu, ele presta uma obediência externa. Mas isso não é movido porque no coração dele, vejam, o farisaísmo, ele ensina e conduz o homem a prestar uma obediência imperfeita e não uma obediência perfeita. O que é obediência perfeita para Deus? É quando os nossos pensamentos, sentimentos, intuitos, palavras e ações estão ao mesmo tempo em submissão e obediência à lei de Deus. Isso é obediência perfeita. E esse tipo de obediência tem sido o quê? Desacreditada em nosso meio. Tem sido ensinado que não é possível obedecermos perfeitamente à lei de Deus. Aí que tipo de obediência essa nova teologia ensina? A imperfeita. Por quê? Porque eles dizem que não tem como obedecermos à vontade de Deus interiormente. Não tem como os meus pensamentos, sentimentos e intuitos serem puros, santos e elevados como foram os pensamentos, sentimentos e intuitos de Cristo. Eu conversando com um irmão que tem mais de 40 anos de adventismo, falando que sim, mediante o poder de Deus, é possível obedecer perfeitamente à lei dele. Ele disse, não tem como. A gente só pode obedecer à lei nas ações, de maneira exterior. E o que é isso? Farisaísmo. Aparência de piedade. Isso é uma obediência imperfeita. A lei não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que os nossos pensamentos, sentimentos, intuitos, palavras e ações estejam em plena submissão à sua vontade. Isso é obediência perfeita. A nova teologia trouxe para dentro do adventismo a religião farisaica, a qual eles acusam. Por quê? Porque eles ensinam que só pode obedecer a lei de Deus exteriormente, só nas ações. Interiormente, não. Então, é isso que a nova teologia está ensinando. Farisaísmo, essa é a obediência do fariseu. Obediência imperfeita. Você só é capaz de obedecer à lei exteriormente. E, de fato, você e eu. A religião do próprio eu, por nossa própria força.
Porque por nós mesmos não podemos mudar os nossos pensamentos, sentimentos e intuitos. Não tem como purificarmos o nosso coração. Mas Cristo, ele pode sim. Porque as Escrituras dizem que Deus nos promete nos conceder um coração novo e um espírito novo. Como é que ficaria a bem-aventurança de Cristo que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus? O salmista diz o quê? Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração. Exterior e interior. Então todos nós estaríamos condenados. Ellen White diz assim: Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, deixando nisto um exemplo perfeito a toda criatura humana. A vida que ele viveu neste mundo, devemos nós viver mediante seu poder e sob as suas instruções. Isso aqui não é farisaísmo. Isso aqui não é perfeccionismo, não é legalismo, não é extremismo. Isso aqui é a religião de Cristo. Então vejam só. Jesus, ele prestou o quê? Perfeita obediência. Os pensamentos, sentimentos, intuitos, palavras e ações estavam ao mesmo tempo em harmonia e submissão à lei de Deus. E a Escritura menciona que, ao ele prestar perfeita obediência à lei de Deus, ele nos deixou um exemplo perfeito a toda criatura humana. Ok? Então Jesus, ele não viveu a religião farisaica. Então, quando eu digo assim, não é possível obedecermos perfeitamente à lei de Deus, eu estou dizendo que Deus não é poderoso e eu estou ensinando as pessoas a viver o farisaísmo. Eu estou ensinando as pessoas a produzir a obediência, porque se eu ensino que eu só posso obedecer à lei exteriormente, eu estou ensinando as pessoas a tentar obedecer à lei de Deus por suas próprias forças. Isso é farisaísmo. E como ela mesma diz, a vida que ele viveu neste mundo, devemos nós viver mediante seu poder e sob as suas instruções. Paulo diz que Cristo é o poder de Deus. Então, quando nós temos Cristo vivendo na alma, ele, que é a fonte de todo o poder, produzirá a perfeita obediência à lei de Deus. É o farisaísmo que nos leva a uma vida imperfeita. E Jesus diz assim: porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, a justiça farisaica, ela é imperfeita, ela é inferior, ela é impura. Ela não colocará o homem no céu. Muito pelo contrário, ela condenará ele. Impedirá ele de entrar nas mansões celestiais. Então, o que essa nova teologia está ensinando é farisaísmo. Está conduzindo os homens à condenação. Porque os homens não vão aprender a viver mediante o poder de Cristo. Não vão aprender corretamente a mensagem da justiça de Cristo. E eles vão tentar obedecer, tentar obedecer, tentar obedecer. E eles chegam na seguinte conclusão: é impossível obedecer à lei de Deus. Então vejam só. Jesus menciona que a nossa justiça, que deve ser a justiça de Cristo, imputada e comunicada a nós, deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Porque sem a justiça de Cristo, nós não iremos adentrar no reino dos céus. E a justiça de Cristo é uma obediência perfeita à lei de Deus. É pura, imaculada, irrepreensível. Então, quando eu digo que não é possível ter essa justiça manifestada na nossa vida, na minha vida, através de uma obediência a Deus, eu estou anulando a eficácia da obra de Cristo redentora, da obra redentora de Cristo, da justiça de Cristo. Jeremias fala assim, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Jeremias aqui está falando de quem? Do Messias, de Cristo. E Jeremias menciona que Jesus seria chamado de Senhor, justiça nossa. A justiça de Cristo é o quê? Perfeita, pura, imaculada. É a perfeita obediência à lei de Deus.
Então, Jesus é a nossa justiça. Então, se eu quero prestar perfeita obediência à lei de Deus, quem eu preciso receber no trono do meu coração? Cristo, porque Ele é a minha justiça. Se Ele não está sendo a minha justiça, é a justiça de Satanás que está sendo manifestada na minha vida. É o esforço humano produzindo justiça própria. Tentando obedecer a Deus e tentando, e sempre fracassando. Aí Satanás traz uma nova teologia que diz que é impossível obedecer a lei de Deus, que não tem como obedecer, e que é assim mesmo. Aí você acredita, porque embasa a sua fé, não num claro assim diz o Senhor, mas na sua própria experiência frustrada. Agora vejam, olha o que diz o profeta Jeremias também. O Senhor produziu a nossa justiça. Cristo prestou perfeita obediência à lei de Deus. Ele já produziu a justiça. Deus em Cristo produziu a justiça. Então a perfeita obediência à lei de Deus já foi produzida. As Escrituras chamam de a justiça, compara a justiça a umas vestes. E ele mais diz assim, que as vestes já foi fabricada nos teares do céu. Essa é a justiça de Cristo. As vestes dele já está pronta. E ele quer dar a cada um de nós, mediante o exercício da fé nele. Então, essa justiça já está produzida. E Deus quer nos conceder essa justiça para que ela se manifeste em nós, em obras de perfeita obediência. Cristo é a minha justiça. Se eu tiver Cristo vivendo em mim, que tipo de justiça ele vai produzir? A do farisaísmo? A justiça própria? Não, a justiça dele que é perfeita, pura e imaculada. É o padrão. É o padrão humano, o padrão divino. Então, novamente repito, a nova teologia, ela tem lançado por terra a eficácia da justiça de Cristo. E tem conduzido as pessoas a confiar em si mesmas. Acusam aqueles que ensinam, que dão a mensagem do alto clamor, que ensinam a justiça de Cristo corretamente, acusam eles de fariseus, perfeccionistas, dissidentes, quando na realidade eles é quem são assim e que está motivando o povo a fazer a mesma coisa. São cegos, guias de cegos, conduzindo o povo para um buraco, para o abismo. Cristo diz assim: aconselho que você compre de mim ouro purificado no fogo, que é a fé e o amor, vestiduras para cobrir a tua nudez, que é a justiça imputada e comunicada dele, e colírio para ungir os olhos, que é o Espírito Santo, a unção do Espírito. Então, vinde, Cristo mesmo fala na parábola, vinde porque tudo já está pronto. Deus já produziu em Cristo a justiça. Ele só espera que a gente venha com fé, com confiança, se entregue a Ele. Receba a justiça imputada, a justiça transmitida de Cristo. Aceite as condições, se submeta a Ele, se renda a Ele, se entregue por completo. E Jesus, prontamente, Ele se entregará a nós e realizará as obras de justiça. Olhe, em Cantares, eu já estou terminando, falta só mais 3 slides. Vejam só. Em Cantares tem um texto que diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. E tem outro texto que diz assim, que é o contrário: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Vejam, o meu amado é quem? Cristo. Cristo é o amado. Cristo é o filho amado. Então, preste atenção nesses 2 versos que está ao contrário, nesses 2 pensamentos. O meu amado é meu. Por quê? Porque Cristo se entregou por mim para produzir a justiça. E eu sou dele. Por quê? Porque quando ele se entregou por mim, ele tornou possível com que eu me entregasse a ele. E quando eu sou dele, o que é que acontece? O meu amado é meu e eu sou dele. Eu sou do meu amado e meu amado é o quê? Meu. Então, Jesus se entregou por mim para tornar possível com que eu me entregasse a ele. E quando eu me entrego a ele, ele se entrega a mim. Ele se entregou por mim e agora quer se entregar a mim. Mas ele só vai se entregar a mim, só vai viver no tempo da minha alma, quando eu me entregar a ele, pela fé. Então a justiça dele vai ser manifestada em nós. E o texto finaliza dizendo assim: vinde e declararemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Que obra é essa?
a justiça de Cristo. Isso aqui é o alto clamor. Ellen White menciona que o alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo, que começou a ser proclamada em Minneapolis em 1888. Mas, infelizmente, esse alto clamor não chegou ao seu clímax e Cristo não voltou. E Deus está sendo tão gracioso conosco que, novamente, a mensagem da justiça de Cristo está voltando a todo mundo em nossos dias. A mensagem do alto clamor já começou. Porque Cristo, justiça nossa, está sendo apresentada ao povo adventista exatamente como as Escrituras exemplificam. E Deus nos convida a declarar em Sião a obra do Senhor nosso Deus, de que Ele produziu a sua justiça, e Ele quer dar essa justiça a nós. Então vamos encerrar lendo só mais duas passagens. Cristo encerra a parábola dizendo assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Conseguem perceber o estado de espírito do publicano para do fariseu? Enquanto a mente do fariseu era uma mente que exaltava a si mesmo, que não reconhecia que ele era um pecador, nem se sentia assim, enquanto a mente do fariseu era a mentalidade de Satanás, a mente do publicano é a mente de quem? É a mente de Cristo. É uma mente humilde. E é interessante que o publicano, ele está aqui num processo de arrependimento e conversão. O Espírito Santo vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Atrai o pecador a Cristo. Essa obra foi realizada com o publicano. Então, quando ele vê Cristo, ele enxerga quem de fato ele é. E ele passa a se sentir, literalmente, um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Um transgressor da lei de Deus. E para onde é que ele corre? Ele vai fazer como Adão e Eva? Fugir de Cristo? Não. Ele corre aos pés do Salvador Jesus. Porque ele sabe que Jesus está de braços abertos para recebê-lo, para justificá-lo, para santificá-lo, para conceder a sua justiça, o perdão e a purificação dos seus pecados. Então vamos finalizar aqui com um pensamento. Então, o publicano diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então vocês percebem que o publicano, quando é atraído a Cristo, ele prontamente se lança aos braços de Jesus, porque ele conhece o caráter de Cristo. Ele sabe que Jesus não vai mandar ele embora, porque Jesus mesmo declarou: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não vai nos lançar fora. Se formos a Jesus em contrição e humildade, Ele nos receberá de braços abertos e Ele comunicará a sua justiça a nós, mudando e transformando a nossa vida. E finaliza assim o pensamento: digo-vos que este, o fariseu, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O publicano foi justificado, mas o fariseu, não. Foi rejeitado. Lembra da citação que eu li, que Ellen White menciona que o fariseu, ele sai sem a bênção divina. Então, o que é ser justificado? É ser tornado justo. Você deixa de ser injusto e crê pela justiça de Cristo, que é dada ao homem mediante a fé. O publicano saiu dali justificado. O fariseu, não. A pergunta que eu fiz: o que é ser justificado? Ser tornado justo. Cristo declarou ele justo, você é justo, e a palavra que saiu da boca de Cristo tornou ele justo. Fez as duas coisas. Esse é o poder da palavra. Mas o homem que vivia o farisaísmo, ele não desceu justificado. Desceu com uma maldição sobre ele. Porque maldito é o homem que confia no homem. E é justamente isso que a religião de Satanás trará para os homens: maldição, angústia, destruição e perdição. Mas Jesus quer nos conceder vida e vida em abundância.
E essa vida nós podemos receber agora mediante a fé nele. Nós precisamos contemplar Cristo e este crucificado. Nós precisamos fazer de Cristo o nosso Salvador pessoal, o Senhor da nossa vida, o primeiro, o último e o único Senhor assentado no trono do nosso coração. Enquanto Jesus não for tudo para mim e para você, nós continuaremos vivendo o farisaísmo. Mas a partir do momento em que, vou citar Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O segredo para nos libertarmos do farisaísmo, da religião de Lúcifer, da religião papal, da religião do próprio eu, da justiça própria, é o quê? É Cristo vivendo em nós, é recebendo Cristo. Quando recebemos a Cristo, o eu morre e o que é que surge? A religião de Cristo, que é perfeita obediência à lei de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai querido, graças damos ao Senhor por nos conceder novamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um dia de sábado, em mais um encontro, para estudarmos a verdade presente. Para estudarmos, Senhor. Por mais que esse assunto aqui tenha sido um pouco diferente, mas sempre nos conduz a Cristo. Então, damos graças ao Senhor, porque Jesus é a causa de nos ter concedido a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos e irmãos em Teu Santo Sábado para estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos ao Senhor porque a Tua bondade, a Tua misericórdia tem sido derramada grandemente sobre cada um de nós. Despede-nos em paz e nos prepara para os momentos que serão realizados na parte da tarde. Esteja conosco, é o que nós te oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.